Vossa Excelência, tenho absoluta convicção pela serenidade, pelo conhecimento jurídico que Vossa Excelência tem e pela gentileza que acolhe todos aqui. Para mim é uma honra aportar nessa comarca, nesse sagrado território do plenário de julho, sob a presidência de Vossa Excelência. Tenho certeza que teremos a oportunidade, como estamos tendo, de um julgamento imparcial, justo, que aqui seja feita a justiça. Meus cumprimentos a toda a magistratura paulista também, Excelência. Quero saudar de uma forma muito carinhosa a doutora Ana Carla Frois Ribeiro Costa, que pela segunda vez tem a oportunidade de aprender também com Vossa Excelência, ouvir com muita atenção a explanação de uma hora e meia que Vossa Excelência fez. Reconheço a vossa capacidade de persuasão, o vosso conhecimento jurídico e, obviamente, vai haver um confronto de ideias e de análise de provas, mas com absoluto respeito pessoal, profissional com Vossa Excelência, compreendendo a missão que Vossa Excelência tem, que às vezes é deturpada pela instituição que Vossa Excelência responde do Ministério Público, mas fica aqui nossas homenagens, nossos cumprimentos a Vossa Excelência, que é o Ministério Público Paulista. Quero saudar e agradecer aos servidores da Justiça que sempre nos atendem com muita fidalguia, com muita clareza, que de fato fazem a máquina judiciária funcionar. Eu ingressei nesse processo apenas na última quinta-feira e desde o diretor do cartório, os funcionários do cartório, os oficiais de justiça, todos os servidores dessa comarca, meus parabéns a Vossa Excelência também, sempre tiveram total carinho e atenção, em razão até mesmo da urgência que o fato demandava, na medida em que eu protocolei minha procuração na última quinta-feira. Então, minhas saudações aos servidores da Justiça. Quero fazer uma saudação ao Dr. Carlos Rosane, que me acompanha aqui. O Dr. Carlos foi nomeado defensor pelo convênio da OAB, um período que o Mauro ficou sem advogado constituído. A Justiça determina a nomeação de um advogado para que ninguém fique sem advogado. O Dr. Carlos conduziu a defesa até a última quinta-feira pelo convênio da assistência judiciária e o fez com muita competência. E quando eu fui constituído, a primeira atitude foi convidar o Dr. Carlos para que integrasse a tribuna. E eu fico honrado com Vossa Excelência, com a presença de Vossa Excelência aqui, contribuindo com a defesa do Dr. Carlos e a estagiária Juliana. Nosso muito obrigado por conhecê-la hoje, muito obrigado pela presença aqui e rogo para que essa vocação se aflore nos seus estudos e que você tenha sucesso e venha integrar sempre a tribuna de defesa aqui do Tribunal do Júri. Quero saudar os policiais, a força policial que aqui estavam presentes, resguardando e garantindo a segurança de todos nós. Saudar o Mauro Delfante Júnior, agradecer pela confiança a mim conferida. Eu sei, e pelo tempo que conversamos, sei do período que você tem atravessado, período difícil, períodos nebulosos, e tenha absoluta certeza, Mauro, eu tenho absoluta convicção de que aqui sairá um julgamento justo e imparcial. Saudar a todos os presentes que aqui estão, de uma maneira especial o Dr. Márcio Messias, conhecido criminalista de Ribeirão Preto, um mestre, um professor para mim, Matheus Nery, um grande parceiro, um grande companheiro, minhas saudações e honrado com a presença de Vossas Excelências aqui também acompanhando esse plenário do júri. Não sem razão, eu vim, por último, cumprimentar Vossas Excelências. Vossas Excelências são os juízes de fato. Vossas Excelências são os magistrados. Vossas Excelências são os juízes. A presidência da juíza togada aqui é apenas para presidir os trabalhos. A decisão, o julgamento é de Vossas Excelências. E a Constituição Federal prescreve isso e elenca 4 princípios para a questão do Tribunal do Júri no nosso país. Que Vossas Excelências podem já ter, pelo que eu vi, Vossas Excelências podem já ter participado de outros júris. Eu quero rapidamente dizer por que constituímos um júri. Onde nasceu essa história? A partir de 1215, na Inglaterra, sobre o governo de João Sem Terra, os nobres, os cidadãos perceberam que algo estava errado, porque o julgamento era feito pelos juízes nomeados pelo rei. Era isso que funcionava. Então, todas as decisões cabiam aos juízes que eram nomeados, indicados pelo rei. E a sociedade disse, olha, nós queremos que alguns crimes sejam julgados por nós, cidadãos. E aí surgiu a instituição do júri. Vossas Excelências estão aqui
porque representam o que há de melhor na sociedade de Jardinópolis. Vossas Excelências foram escolhidos, Vossas Excelências são exemplo, Vossas Excelências é que tratam de como deve ser a sociedade, o padrão ético, moral da sociedade de Jardinópolis. Portanto, eu sei que é doloroso, eu sei que às vezes muda o plano de Vossas Excelências, mas entendo que Vossas Excelências aqui estão prestando um grande serviço à sociedade, porque nós não queremos um julgamento por um juiz nomeado pelo rei, um juiz do Estado que impõe uma decisão. Vossas Excelências trarão a decisão do povo de Jardinópolis. Isso é extraordinário, isso é belo. E por que nos reunimos no tribunal de júri? Crimes contra a vida. Alguém faleceu, e obviamente que ninguém fica feliz com isso. Alguém sofreu um atentado, alguém sofreu um homicídio, e aqui precisa ser julgado. E nós queremos isso, nós queremos justiça aqui. Agora, para acontecer um homicídio, obviamente tem que ter uma razão. E eu já vi júris em que o marido mata a esposa por traição. Eu vi sócio que mata o outro sócio por disputas financeiras. Eu vi traficante matando outro traficante por disputa de drogas. Enfim, há uma infinidade de razões em que alguém tem uma motivação. Não há no tribunal do júri um julgamento de um homicídio sem motivo nenhum. Não há razão. Se não houver razão, é homicídio culposo, não é o tribunal do júri que julga se é por culpa, que é homicídio dolosos contra a vida. E nesse caso aqui, com todo respeito, e eu vou rebater uma a uma as questões apresentadas pelo Ministério Público nessa ocasião, não há qualquer motivo que ligue atitude qualquer do Mauro em relação ao Washington e ao Lídio. Não há motivo, não há razão, não há nexo, não há linha que liga as duas pontas. Mauro, que está na acusação, nessa denúncia, e eu vou explicar como é que acontece a persecução penal, como é que acontece o inquérito policial, com o resultado que foi o homicídio do Washington e do Lídio. Como é que Vossas Excelências ouviram? E eu fiquei profundamente decepcionado com a atitude do Ministério Público, que dispensou os dois investigadores que estavam aqui, apenas porque vai ficar cansativo. Nós estamos discutindo aqui a morte de duas pessoas. A pretensão é buscar a verdade real. O que de fato aconteceu? Não é momento de indícios. Aqui eu não era um advogado, eu entrei na quinta-feira aqui, teria um limite de 5. Agora, Vossa Excelência dispensou os que arrolou. Vossa Excelência não arrolou o delegado. E eu vou explicar o porquê, a importância que o delegado não estava aqui. Por que não houve zelo, cuidado com a denúncia? Porque o que se pede é para que esse moço aqui fique mais de 40 anos em regime fechado. É isso que pede. E em qualquer circunstância, em qualquer crime que seja cometido, é verdade, precisamos condenar se houver prova, se houver fundamento. É esse o fundamento da justiça, para que quem deve, pague. Agora, o que nós não podemos admitir é que quem não tem prova para ser condenado, pague por isso mesmo, porque há um indício. Porque há uma sugestão que nós precisamos resolver a questão. Os dois, ninguém aqui defende que por conta dos furtadores de banco terem morrido, isso foi bom para a sociedade, de forma alguma. E a defesa não vai defender essa tese, absolutamente. Agora, furtador de banco tem inimigos, e não é o mecânico. Eu chego lá. Mas eu ouvi aqui do único investigador que aportou aqui, sentou e pôde debater com tranquilidade com a promotora, com esse defensor, que houve um critério para iniciar essa investigação. As últimas ligações. Foram de fato duas. O Ministério Público, na acusação, apresentou as ligações que de fato no dia 8/11, o telefone da oficina que trabalha o Mauro fez duas curtas ligações. Vossas Excelências viram, um pouco mais de 1 minuto. 2 ligações e depois recebeu outras ligações curtíssimas, 3 segundos, 15 segundos, algo assim. Por serem as últimas ligações, foi
pontapé inicial para iniciar a investigação. E pediram a interceptação telefônica. Hoje, a interceptação telefônica é a maior ferramenta de investigação que existe na corrupção que nós estamos vendo, o país passando a limpo, no tráfico de drogas, tudo porque hoje as pessoas estão conectadas. Hoje a transmissão de dados, isso, a interceptação garante acesso. É uma ferramenta extraordinária que está obtendo resultados extraordinários e todo dia a gente vê. Até juiz federal é interceptado, até ministro é interceptado, e isso se torna público, e até coisas comezinhas vêm ao nosso acesso. E esse moço, o telefone da oficina foi interceptado. Não se sabe por quanto tempo, porque os outros investigadores que poderiam talvez esclarecer isso foram dispensados para ser ouvidos, e a gente está perdendo na busca da verdade real. Mas não se sabe por quanto tempo. O fato é que o pontapé inicial foi isso. E o que essa extraordinária ferramenta, que chama-se interceptação telefônica, apurou? Nada. Nada. Cadê o bandido? Cadê o homicida? Cadê o cara que vai matar o Washington e o Lídio? Não tem um assunto, um telefonema comprometedor. Não há nada que ligue mal ao mundo do crime. Aliás, a investigação, a interceptação conseguiu alguma coisa assim. Descobriu que quem falava naquele telefone ia no Toninho Balanceamento, numa outra oficina. Coisas de trabalho. A única coisa que serviu a interceptação telefônica foi para isso, para descobrir quem era. E o que foi feito? O delegado montou a sua equipe e foi lá ver quem que falava. Eu perguntei aqui, Vossas Excelências ouviram, para o investigador, como é que é o acompanhamento da interceptação? Os relatórios. Ele disse, ó, essa interceptação ficou somente a cargo da autoridade policial, só do delegado. O senhor acompanhou, o senhor ouviu o que se era dito, né? Porque como é que funciona? Aí, e o investigador aqui, a testemunha também disse. Toca o telefone que é interceptado, toca o telefone da autoridade policial também. Então ele ouve tudo o que está se passando nesse telefonema. E daí ele pode ou gravar ou fazer relatórios. O investigador disse, olha, eu não ouvi. Eu não sei se os outros investigadores teriam ouvido, mas esse investigador que prestou depoimento aqui disse que foi só a autoridade policial, delegado, que acompanhou as investigações. Portanto, não se colheu absolutamente nada. Esse que foi o inquérito. A autoridade policial foi até o Toninho Balanceamento, esse moço estava lá trabalhando, chegou lá, quem que é o mal? Quem é o dono, aliás, quem é o dono da caminhonete ali? Então, sou eu. O teu telefone? Ele deu o telefone dele, nós vamos explicar isso aqui quantas vezes forem necessárias. Ele tem o telefone dele e tem o telefone da oficina, que é o de uso comum. Ele deu o telefone dele, não, é outro. Porque o delegado disse que era uma voz de um homem, ou de um único homem. Tinham 4 mecânicos na oficina. O delegado disse que é a única voz? Não disse. Disse se é uma voz, se é 2 vozes, disse que é voz de homem, muito embora o nome da linha tivesse o nome da Flávia. Mas o delegado resume no dia 21 de maio de 2012, diz o seguinte: informo que nas conversas gravadas não houve prova produzida para auxiliar no esclarecimento do crime. Muito bem, mas pediu a bilhetagem. Então não tem nada gravado, nada apurado. Identificou quem estava conversando, era o mal, estava lá no Toninho de Balanceamento, tirou foto, pegou os dados dele e pediram as bilhetagens do período. Olha só quantos telefonemas, os telefones do Mauro e do Lídio estão aqui, quantos telefonemas foram dados, recebidos pelo Mauro e pelo Lídio. A mãe das vítimas disse que fazia 3 meses que eles estavam sendo cobrados, ameaçados. Ué, só naquele dia que o telefone da oficina do Mauro ligou. Não tem um outro telefonema deles. Ué, como é que foram 3 meses de cobranças, de ameaças,
que esse Mauro ameaçando meus filhos. Que coisa! Como é que eram essas ameaças? A bilhetagem aqui não mostrou nenhum dia da oficina do Mauro ligando, a não ser o dia 8/11. A mãe diz que tinha o número 034. Esse era o tal número que tinham ameaças. Mãe, nem atende o 034. Nem atende o 034. Se o Lídio estava com medo, se ele estava sendo ameaçado, se o Washington estava deprimido, se estava com medo, pode até ser, não sei. A atividade deles é perigosa. A atividade deles é perigosa. Mas por que que não se investigou e procurou saber quem que era o tal do número 034 que estava ligando? Que é de Minas Gerais. Área de Minas Gerais, não é de Ribeirão Preto. Aqui tem telefonema Guaratinguetá, Sertãozinho, acho que Jaboticabal, eu vi aqui. Tem telefonema de várias regiões. E por que que a polícia não investigou? Perguntei para o investigador. Doutor, não sei, eu acredito que a autoridade policial fez essa análise também, eu acredito. Então vamos resumir isso. Tem uma denúncia, tem um homicídio, um duplo homicídio, então nós vamos investigar. Pegamos os últimos 2 telefonemas que foram dados, identificamos quem é, tiramos foto, e aí levamos para a mãe. Mas a mãe, eu li para Vossas Excelências. Excelência, eu vou passar termos de declaração da mãe das vítimas no dia 25 de novembro. Deve estar nos autos. Então, no dia 9, os corpos do Washington e do Lídio foram encontrados. Eu até disse, a mãe sofreu muito, óbvio. Ela, no dia 9 e no dia 10, ela estava muito abalada. Mas ela foi na delegacia só no dia 25. Eu acho que dor de mãe nunca passa. 1 ano, 2 anos, 10 anos. Mas o abalo emocional, eu acho que em quantos dias? Do dia 25, do dia 9 até o dia 25, 13, 14 dias, obviamente que ela já teve condições de recuperar aquele abalo inicial. Em nenhum momento, se você pode procurar. Ela falou mal, ela falou qualquer coisa, ela não sabe, ela falava do 034. Não surgiu na cabeça dela nada. Até porque ela não ouviu o conteúdo das ligações. Se algum de vocês estiver falando no celular, eu posso ouvir vocês dizerem alguma coisa. Agora, o que vocês estão ouvindo, eu não sei. Ela nunca ouviu nenhum telefone. Ela nunca sabe quem ligava, quem avançava. Mas no dia 25, ela não sabia absolutamente nada. Bom, aí a interceptação identifica quem que estava falando, eventualmente falando no telefone. Vão lá e tiram foto do Mauro. O delegado chama a mãe e mostra. Olha aqui, ó o dono do... Você acha que uma mãe quer ver o caso sem solução? De um filho, 2 filhos assassinados? É ele, doutor. É ele. É esse cara. Aí, e só aí, em janeiro de 2012, é que surge o nome do Mauro. Sabe por quê? Como que ela reconheceu? O Código de Processo Penal fala como tem esse reconhecimento. Tem que chamar uma pessoa, o Mauro é a pessoa que nós temos que identificar, reconhecer. Nós vamos ter que chamar 3, 4 pessoas parecidas, semelhantes com o Mauro, para reconhecer essa pessoa. E aí sim. Agora, se você mostra, se o delegado mostra, olha, é esse aqui, né? É esse, tá óbvio. E aí surge a questão para o Mauro. A mãe fala, tem um telefonema, e ficou claro os telefonemas. Esse telefone não era de uso exclusivo do Mauro. Era de uma oficina, que sei lá, tem 20 e tantos anos, Mauro? 20 e tantos anos. Uma oficina que começou num quintal, o pai trabalhava, chegava do trabalho, começava a trabalhar, colocou o filho para ensinar, o filho até hoje pôs o filho dele agora também para trabalhar. É uma oficina. Cresceu, se estruturou, montou 3, 4 funcionários. Tem um celular. A coisa mais óbvia, natural.
simples de entender, trabalhador, lutador, unha suja, de graxa, natural, tem um telefone fixo, tem um telefone celular. Alguém da oficina saiu, que oficina? Que oficina que vocês vão em qualquer lugar? Tem um celular. Saiu, liga, recebe ligação. E por conta dessa ligação que não se sabe quem falou, com quem, o que se falou, e de fato, a origem do mal do pai é aquele de Jardinópolis. Alguém indicou, mecânico bom, é rapidinho, vai lá, perto da pista, é muito rápido. A oficina dele fica próximo à rodovia, na avenida, é fácil para quem não precisa entrar em Ribeirão Preto, bem na periferia de Ribeirão Preto. Alguém indicou, eu acho que o Lídio levou algumas vezes, isso que ficou claro também. Então são pessoas, inclusive o mal disso, eu fui dar assistência, eu fui lá buscar um carro, alguém emprestou o carro, nós tivemos que ir lá resgatar o carro. Então não há nada que coloque em choque ao que vai ser dito aqui agora. Aí, nós temos um telefonema, nós já discutimos essa questão. Da onde surgiu esse assunto do telefonema? Não tem nenhum conteúdo gravado, não se sabe o que se falou nesses telefonemas. E depois a questão da mãe, que não fez o reconhecimento conforme o Código de Processo Penal. Ela foi, obviamente, induzida a dizer aquilo, com a foto de algum eventual suspeito, e óbvio que ela quis encontrar uma solução para o homicídio dela. Mas o que o inquérito levantou, que a polícia levantou, foi isso. E aí, pede-se uma busca e apreensão. Encontra-se armas de posse do mal. Excelência, eu queria as armas do crime. Por favor, porque é importante para expor as questões. E aí entra as armas. E aí o Ministério Público fala que houve um confronto balístico. Eu perguntei aqui para o investigador quem que fez a coleta dos estojos. Ele não se lembrou muito bem, mas no princípio disse que foi a Polícia Técnica. Não tem um projétil de arma automática. Não tem projétil. Não foi localizado projétil de 9mm. O que foi localizado foram estojos. E aí, a hora que chegarem os estojos aqui, e a arma automática, o 38, eu vou explicar essa questão para Vossas Excelências. Infelizmente, a Polícia Civil passa por um momento muito triste, sobretudo no estado de São Paulo. Redução de policiais, não tem delegado, está fechando delegacia à noite, está fechando delegacia em cidades pequenas no final de semana. Não tem gente para tocar as coisas, não tem gente para investigar, não tem gente para cuidar. Vocês ouviram aqui, a coisa piorou muito nos últimos anos. O estado mais rico do país não cuida disso. A polícia militar, os números que a gente vê aqui, há um investimento maior, uma atenção maior com a questão da polícia ostensiva, que é o que a gente vê, o giroflex ligado, mas a polícia investigativa, que é aquela que a gente não vê, é que ela vai trabalhar depois do crime ter acontecido, essa aí ficou absolutamente abandonada pelos últimos governos. Eu não sei se esse atual vai conseguir recuperar alguma coisa, mas o fato é que não há policial para fazer investigação, as coisas estão no afogadilho e nas coxas. No afogadilho e nas coxas. Nós teríamos que ter aqui um delegado para ser ouvido, para a busca da verdade real, porque o ônus de provar é de quem acusa. Não é a defesa que tem que descobrir quem que fez, quem que matou o Washington. Não somos nós que vamos investigar isso. Nós temos a absoluta convicção que não foi um alvo. Isso nós estamos absolutamente tranquilos. Mas nós não temos a obrigação. Quem tem o papel de fazer isso é a Polícia Civil. E a Polícia Civil tinha que ter um relatório. E o relatório do doutor delegado, ele foi bastante sucinto quando ele concluiu o relatório final. A última frase do relatório final: dessa forma, não havendo outras diligências essenciais à comprovação dos fatos e suas circunstâncias, submeto tempestivamente os autos à apreciação de Vossa Excelência. Bom, não há convicção alguma, nem do delegado, de que o Mauro é o responsável pelo homicídio. Absolutamente nenhuma.
Ricardo, então por que aconteceu essa confissão? A magistrada doutora, promotora, ela gastou 40 minutos do seu tempo para ler uma confissão, um termo feito na delegacia, que não é sobre o crivo do contraditório. Eu vou ler daqui a pouco para Vossas Excelências. São imensos julgados do STF, do STJ, dizendo a prova feita só no inquérito policial é inválida, não tem valor, porque não está sob o crivo do contraditório. O delegado chegou e falou, olha, tem arma aqui, você está preso, posso pedir tua preventiva, você vai ficar aí na cadeia, assustado, não é do ramo, não tem essa ligação com esse ambiente de delegacia, entendeu que de fato tinha um problema, porque foram encontradas armas de fato com ele, e ele respondeu por isso, ele já pagou por isso, pela irregularidade de ter posse de armas, não ficou sem responsabilização. Isso aí foi responsabilizado por ter posse de armas. Tinha justificativa para ter posse? Todo mundo, hoje, tanto é que houve um debate nacional, houve uma eleição nacional que tinha isso como bandeira, que as pessoas têm que estar armadas, porque só a força policial não consegue resolver os problemas, que há quem concorde ou não concorde. Mas o posicionamento vitorioso nas últimas eleições é que o bandido tem que ter temor. Se eu for entrar na casa de alguém, essa pessoa pode estar armada. Porque até então eu tenho absoluta certeza que todos estão desarmados. Todas as pessoas de bem estão desarmadas, portanto, eu tenho livre trânsito até para invadir. E no debate nacional houve a posição seguinte, olha, nós precisamos, quem quiser, quem se sentir habilitado a ter a sua arma, adquira, tem os procedimentos para tanto, e se defenda. E, sobretudo, quem está na zona rural, que é o caso do Mauro, pai do Maurinho, que mora numa área rural, que teve arma na cabeça. Por quê? Porque ele está sem arma agora. Aquelas armas foram apreendidas, que foram adquiridas para resguardar a segurança deles. Não sei se resguardariam, mas a pessoa dorme mais confiante. Se escutar um barulho, dá um tiro para cima, pelo menos para quem está invadindo, pensar duas vezes em dar 3 passos a mais. O Mauro ficou sem arma na propriedade dele, a propriedade foi invadida, arma na cabeça, tal, refém, virou refém, levaram para o time. O fato é que, de fato, o Mauro pagou por ter tido posse de arma. Pagou por isso. Agora, juntar tudo isso e dizer, olha, você tem que ficar 40 anos em regime fechado porque há uma ligação, há um telefonema, você conhece o Washington e o Lídio e o Ministério Público tinha que reconhecer isso e ter voltado atrás. Há indícios? Tanto é que houve uma pronúncia. E é por isso que ele está aqui. Pronunciado para a sociedade de Jardinópolis avaliar se isso tem fundamento ou não, para ser julgado. E aqui, o Ministério Público deveria agir com custos legis, não como acusação, para reconhecer, condenar alguém, então ter absoluta certeza, absoluta convicção. E Vossas Excelências aqui, quando fizeram o juramento, disseram, vamos julgar com imparcialidade, de acordo com as nossas consciências e os ditames da justiça. Os ditames da justiça dizem que ninguém pode ser condenado com base no inquérito policial. E o inquérito policial aqui é uma farsa. Esse inquérito policial não serve para condenar ninguém. Não serve para embasar absolutamente nenhuma condenação. Porque o inquérito policial se fundamentou numa ligação, que não se sabe o conteúdo dela, num telefonema, numa foto. É isso que é o inquérito policial. E depois, em relação à questão das armas, não há projétil da 9mm. O laudo fala de estojo e fala de uma forma incompleta. Eu vou esperar aqui as armas para mostrar para Vossas Excelências. Porque fala do estojo, que tem o percutor, mas são 3 requisitos para analisar o estojo. O percutor, o extrator
com a arma na mão, a gente vai ser possível dizer. Primeiro, cumprimentar a magistrada, a presidente desse plenário, pela questão que está tentando encaminhar. Obrigado, excelência. Mas, para que a gente não interrompa o raciocínio, foram encontradas concordâncias nos picotes das espoletas de 8 estojos. Estojos. Que não é projétil. Comprovando ser da mesma origem. Então, houve concordâncias no estojo, mas não foram encontrados projéteis. E as avarias produzidas no projétil, aí sim, no projétil incriminado, aliadas a insuficiência dos elementos individualizadores em seus campos pesquisáveis, impedem esse perito criminal relator a chegar a um resultado conclusivo de expiação. Isso é relativo ao 38. Portanto, o projétil que a perícia encontrou lá do 38, ele falou, olha, eu não tenho como dizer que é da arma 38 encontrada com mal. Em relação a 9 milímetros, não foi encontrado nenhum projétil. Uma parte, por favor. Excelência, eu acredito que provavelmente a senhora terá que fazer. Quando a gente está falando, a gente está Exato, por isso que é importante mostrar que... Porém, o que eu quis dizer foi exatamente com relação aos estojos, onde ficam os projéteis que vão... E ali o perito afirmou que está comprovado Acontece que os estojos vieram da arma periciada. Isso está comprovado. Pode ser que no meio da minha fala eu tenha usado estojo e projétil. Está ótimo. Mas a senhora devia ter trazido os outros investigadores, que eu ia falar isso com os outros investigadores. A senhora dispensou. Eu dispensei, expliquei e diriam a só estava com pressa. Só falou que ia ficar muito tempo aqui. Não é problema ficar muito tempo aqui. Se foi dito estojo, entendam. Se foi dito projétil, entendam. São os estojos e o perito afirmou que o percutor que é da mesma arma. Acontece. E é por isso que eu preciso da arma aqui para explicar para vossas excelências. Porque o que está no laudo é que o percutor e a questão do extrator, que a garra é o que segura o estojo. Essa garra deixa marcas, não foi mencionado. E o ejetor, que é um dispositivo que quando volta a arma que o projétil foi, ele provoca um repuxo na arma e libera o estojo, deixa uma marca. E a perícia não mencionou isso. Mas é rápido, a questão é simples. Primeiro, não está comprovado que a arma encontrada com o Mauro é a arma do crime. Essa é a visão da senhora e eu vou mostrar aqui com a arma no plenário, que eu vou mostrar que a senhora está equivocada. E segundo, tanto é que se tivesse um 38 e uma 9 milímetros, por que o 38 foi encontrado com ele, não é a arma que tem o projétil? Porque do 9 milímetros não tem projétil. O projétil está doutora, a senhora terá oportunidade, a senhora está com pressa, mas a senhora terá oportunidade. A senhora terá oportunidade de falar isso. Então, esse é o primeiro aspecto. E segundo, essa arma foi adquirida pelo Mauro num comércio paralelo. Essa situação. Então, o Ministério Público está com uma sede, um assodamento, uma pressa para resolver logo esse caso. Isso é cruel. Excelência, esse documento foi juntado também na quinta-feira. Esses documentos aqui foram juntados, foram 3 documentos juntados, eu vou passar no outro. Depois de 18 anos preso, sósia de maníaco do Anchieta é inocentado. É assim que funciona. Pressa, assodamento, é mais ou menos isso, indícios, eu não posso me confirmar. Aí depois nós vamos ver um filme aqui, em que fala assim, como é que ocorrem as injustiças do Poder Judiciário, que elas existem. Muita gente condenada, passado um tempo, e não era essa pessoa. Ela ficou vários anos presa. Pergunta se o delegado vai pedir desculpa para esse maníaco, para esse cara que ficou preso 18 anos, pedir desculpas. Pergunta se o promotor que atuou nesse caso vai pedir desculpas para essa pessoa de 18 anos depois. Pergunta se os jurados vão pedir desculpas para essa pessoa que ficou 18 anos preso por um crime em que havia indícios, mas que não havia comprovação absoluta, certo? Então,
houve uma montagem de uma história, esse moço equivocadamente, erradamente, assinou um documento. Eu não vou entrar aqui no mérito se o advogado estava presente ou não. Certamente, o doutor Hamilton é um profissional sério, certamente ele chegou, o cliente disse, olha, eu não quero interferir nisso, para mim tá bom, eu já resolvi com o delegado, e às vezes o advogado agiu para cumprir uma determinação do seu cliente. Se o cliente fala, eu quero que isso aconteça, o advogado não tem como contestar. O fato é que, no momento, isso aqui o investigador disse, estava só o escrivão e o delegado junto com o Mauro. E é por isso que existe o contraditório, e é por isso que existe o processo judicial. E quando ele foi lá no fórum, na frente do doutor Teotônio, com toda tranquilidade, ele falou, eu não fiz isso, doutor. Eu fui forçado, as circunstâncias me forçaram a assinar um termo que não é verdadeiro. É isso que aconteceu sob o crime do contraditório. E o Supremo Tribunal Federal, e eu vou ler julgados para vossas excelências, diz o seguinte, ó, condenação criminal fundada só no inquérito policial não tem valor. Nós não podemos condenar alguém só baseado no inquérito policial, se não foi confirmado no processo judicial. É para isso que nós existimos duas fases. Senão era simples. Terminou o inquérito, resolveu o relatório, vamos para a júri. Não precisamos ouvir ninguém. O inquérito já fez o papel dele. Não é esse o papel. O papel do inquérito é levantar elementos. E depois a instrução processual, no processo judicial, é que vão ser comprovadas aquelas alegações. Porque senão, o delegado ele não pode, ele tem muita limitação. O delegado, ele ouviu qualquer coisa, ele tem que apurar. Agora, o juiz ele não pode condenar porque ouviu alguma coisa. O delegado ele não pode ser omisso. Ele tem que pôr no papel, ele tem que falar, ele tem que ouvir, ele tem que levantar as situações. Para depois haver um julgamento. Ele tem que levantar, ele tem que inquirir. E o inquérito foi mal feito. Porque o que devia ser investigado não foi. Que eram as tais das ameaças. Porque o telefone que eles estão dizendo, que é o que ocasionou todo esse encontro, interceptação, é o telefone de um dia. De um dia. Não tem ameaças pretéritas com o telefone. O processo está aqui. As interceptações estão ali. Não haviam ligações daquele número pretéritas. E o tal do 034 que não foi apurado. Então, assim, há uma pressa, um assodamento para ver alguém condenado. A gente sofre. Nós não queremos que alguém pague, como foi dito aqui pela acusação, só porque eram furtadores de banco, eles mereciam? Não mereciam morrer. Só que quem os matou, provavelmente tinha os motivos, coisa que o Mauro não tinha. Quem fez isso com eles, provavelmente tinha motivos. Os negócios que eles faziam eram sérios. Não era trocar pneu, não era consertar amortecedor, não era fazer alinhamento, não era pegar engraxa. O Aston e o Lídio não mexiam com outra coisa. Mexiam com furto de banco. Excelência, são as FAs. Por serem furtadores, merecem morrer absolutamente. Não merecem morrer. De forma alguma. E quem fez isso precisa ser identificado e punido nos termos da lei. Agora, não é porque alguém faleceu que o meu cliente tem que ser condenado. Ou que alguém tem que ser condenado. Se a polícia não teve competência para com firmeza apontar o responsável pelos homicídios, vai entrar para a estatística, e aí eu volto nessa questão, para a estatística da coisa mal solucionada. E eu vou dizer para vocês o que é cruel. Sabe quantos % de resolução a Polícia Civil tem no Estado de São Paulo? Solução de crimes? 4%. 4%. A polícia consegue resolver 4%. E aí, quando ela vê a possibilidade de alguns indícios, e ela colocar no relatório, olha, como disse aqui o relatório final, dessa forma, não havendo outras diligências essenciais à comprovação dos fatos e circunstâncias, submito tempestivamente os autos da apreciação de vossa excelência. Pronto. Entregue. O serviço está entregue. O serviço está entregue. Eu não estou dizendo que há má fé, eu não estou dizendo que há
um complô para incriminar ele, não. Poderia ser ele, poderia ser eu, poderia ser... Imagina, aliás, tem uma menina de Curitiba que tem 3 meses que ela me liga, perguntando se eu sou o Eugênio. Ela me liga 5 vezes por dia. Eu digo, eu não sou o Eugênio. Sou o Eugênio, sou o Eugênio. Se Deus há de me dar longa vida. Mas se acontecer alguma coisa, a última ligação, essa menina de Curitiba está frita, porque ela me liga todo dia perguntando se eu sou o Eugênio. E nós vamos partir de uma investigação. O último telefone que recebeu é um provável responsável pelo homicídio. Absolutamente. O critério adotado foi equivocado, mas é o critério que está tendo jeito. É o que a polícia está conseguindo. Ela não está tendo condições. Encontrou um jeito, pressionou, solucionou o caso. A mãe, provavelmente, e aí a gente entende completamente que a mãe está desesperada. Ela deve ter ido nesse delegado 80 vezes. Procurar justiça, pedir justiça. E ela também não está errada, porque eu sou pai de 2 meninas. Nossa, mexam com elas. Agora, a gente não tem a razão para isso. A gente trabalha com a razão, a gente trabalha com a emoção. Agora, nós temos que analisar o caso de uma forma diferente. Imparcial. De acordo com as nossas convicções e os ditames da justiça. Não é porque alguém morreu que alguém tem que ser condenado. É o desejo. Se há uma morte, há um responsável, ele tem que ser condenado. Esse é o desejo. Mas para que isso aconteça, tem que haver investigação criteriosa, tem que haver comprovação, tem que haver fundamentos inquestionáveis. E esse caso não oferece isso. Não oferece segurança para dizer que um mecânico matou 2 furtadores de banco. Não há nada que liga uma ponta na outra. Sem razão. A esposa, ela pode até mentir. Tudo bem. Tem 80 mil? O mecânico tem 80 mil? Você acha que a viúva, a esposa, o pai mentiu? O ex-funcionário mentiu? Ele dizia, não, eu trabalhava junto com a gente, devia ganhar um pouquinho mais que a gente. Você acha que o pai veio aqui mentir? Você acha que o pai sabe que ele é um bandidão e o pai vem aqui e fala que ele trabalha das 8 horas da manhã até as 8 horas da noite? Você acha que a esposa, casada com ele 15 anos, que trabalhou com ele como contadora, veio aqui mentir? O ex-funcionário, que nem é funcionário mais, veio aqui mentir? Ninguém veio aqui mentir. O Mauro está sem algema, não faltou nenhuma convocação da justiça, veio aqui, está sofrendo. Nós estamos com um problema aqui nesse júri, que eu não quero culpar ninguém, mas o Mauro está aqui, querendo fazer, nós queremos esse encontro, nós queremos esse debate, nós queremos descobrir a verdade real, nós não queremos uma impunidade. O Lídio e o Washington morreu e vai ficar por isso mesmo? Não é o nosso desejo, mas não é papel nosso descobrir o responsável. O papel nosso é descobrir a verdade. E a verdade é que o Mauro não cometeu isso. É simples. É simples. É simples. Excelência, para nós aproveitarmos o tempo, eu poderia passar um filminho que é uma reportagem curta do Fantástico, algum tempo atrás, que eventualmente pode retratar um pedaço do que nós estamos vivendo aqui hoje. Esses casos de erro judiciário, como de Pernambuco, que são erros de identificação, eles são excepcionais, são mais ou menos raros, mas decorrem quase sempre de um equívoco coletivo, isto é, falha a polícia, falha o Ministério Público, falha o Judiciário e, até certo limite, falha a própria defesa, que não consegue fazer prova imediata do equívoco da identificação. Obrigado. Somente essa. Obrigado. Falha a polícia,
Falha a justiça, falha a defesa. A defesa não vai falhar. A bilhetagem mostra os telefonemas que foram trocados do telefone da oficina para o telefone de Washington e vice-versa. E indica Ribeirão Preto, o local em que os telefones deles estavam. E o que nós estamos vendo pela apuração, que o homicídio aconteceu na estrada que vai a Cruz das Poças e não em Ribeirão Preto. Portanto, essa questão de troca de mensagens pela bilhetagem, há uma divergência técnica onde cada um estaria. A acusação diz que tanto o Mauro quanto o Washington Lídio estavam próximos à Cruz das Poças. E a bilhetagem diz que eles estavam em Ribeirão Preto. A torre estava em Ribeirão Preto. Quem está pistola semiautomática não foram encontrados na cena do crime, o que me assusta, porque o investigador disse aqui que na visão dele, na experiência dele, os disparos aconteceram naquele local, que eventualmente eles poderiam ter sido mortos em algum lugar e despejados, jogados naquele local. Mas o investigador disse que, na visão dele, de acordo com a experiência dele, eles foram assassinados naquele local em que foram encontrados. E o que me assusta é que nenhum projétil da pistola foi encontrado, apenas estojos. E os estojos têm a análise balística, tem que levar em consideração 3 aspectos: percutor, extrator e ejetor. E foi analisado apenas o percussor. É essa a limitação do laudo pericial de confronto balístico. É essa a questão. De qualquer forma, o laudo ficou provado nisso. Ele comprou essas armas em uma outra oportunidade, depois dos fatos, e pagou por isso. Ele respondeu pelo posse ilegal de armas. Foi condenado e pagou por isso. Portanto, a defesa vem pedir a vossas excelências que, ao analisar os quesitos apresentados pela magistrada, presidente desse tribunal, ela vai perguntar se há materialidade. Sim, há. 2 pessoas morreram. A autoria, nós entendemos que não está comprovada a autoria da denúncia. A denúncia do Ministério Público diz que a autoria dos 2 homicídios foi do Mauro. A defesa diz que a autoria não foi do Mauro. E o terceiro quesito é que vocês podem condenar ou vocês podem absolver, sem justificar. Vossas excelências podem absolver. A tese da defesa é negativa de autoria. Nunca existiu outra. Não é que nós montamos essa tese aqui, como quis fazer pelo Ministério Público, agora vem aqui e fala. Não. Isso foi dito, não era eu advogado, mas o que o Mauro disse aqui, ele disse para o juiz, na comarca de Ribeirão Preto, ele foi ouvido por precatória, sob o crivo do contraditório, acompanhado de advogado, Ministério Público, o juiz, ele disse: doutor, eu mesmo cometi esse crime. Nesse dia, ele estava jantando com a esposa disse: o Ministério Público disse, o documento está aqui, uma certidão de casamento que mostra que o dia 8/11 é a data de aniversário do casamento. Os 2 jantavam juntos. Se essa moça, se esse rapaz não tivesse jantado dia 8/11, a esposa dele ia vir aqui falar. Algum colega esquece, se esquecer a data do casamento, algum marido vai perder o casamento. Como é que esse cara sustentou o casamento 15 anos? Essa data não é esquecida nem por ela, nem por ele. Vocês viram o relacionamento, o jeito que ela falou. Tem filho de 15 anos, lutam juntos, trabalham juntos, comemoram o aniversário de casamento juntos, no dia 8/11, a data única para ele e para ela. Ele não estava atrás de um Washington Lídio,
negociação de qualquer negócio entre Washington, Lídio e Mauro. Serviços mecânicos, pequenas trocas de telefonemas, e só um por dia. No dia 8/11 teve 5 trocas de telefonemas, e inclusive com locais divergentes do que fala a denúncia. Sentimos muito pela morte do Washington e do Lídio. E, obviamente, que o Mauro quer e deseja que o culpado seja descoberto. E um dia, talvez 10, 18, 20 anos, venha a ser descoberto. Por que não tinha uma digital? Não foi feita, a perícia não foi lá? Alguém dirigiu? Porque aqui diz que alguém dirigiu esse carro. A perícia não localizou uma digital. Não ficou uma marca. A marca do carro, da caminhonete, não foi verificada. Um pisar da botina do Mauro não ficou lá nesse canavial. Ficou um vestígio. Ele não deixou nada. A perícia não conseguiu nada. É isso que nós estamos julgando, né? É isso que nós estamos... Daqui a alguns anos pode ser que a gente consiga descobrir quem efetivamente matou os dois. Que ótimo! Eu tenho certeza que ele vai comemorar. O que o Washington, ele não tem nada contra o Washington e o Lídio, ele falou. Eles eram clientes, pequenos clientes. Pequenos clientes. Não tinha nada que ligasse. O Mauro não tem envolvimento com crime. Ou todo mundo que veio aqui mentir. O ex-funcionário veio mentir. Ele não tem envolvimento com crime. Trabalhador como eu, como qualquer um de nós. Luta todo dia, trabalha. O mundo dele está de cabeça para o ar. Tá. Ele fez uma confissão besta, boba, por pressão. O que aconteceu? O que acontece no fundo de Onda Graça? Eu não estou aqui para acusar ninguém. Eu não estou aqui para pôr o dedo na cara de ninguém. Eu não estou aqui para denegrir a imagem de ninguém. Eu estou dizendo que a gente não sabe o que acontece. Eu estou dizendo que muita coisa acontece que a gente não vê. Nós temos até uma certa ingenuidade. Mas o mundo é cruel. Eu quero dizer para vocês que o Mauro é um mecânico. Está provado isso. É uma pessoa de bem. Não tinha razão nenhuma para eliminar o Washington e o Lídio. Eles foram eliminados. Por quem? Eu não sei essa resposta. A polícia não sabe essa resposta. Porque eles eram envolvidos com furto de bancos. Eu não sei se eles escolheram isso, se a vida levou eles para esse campo, porque eles não tiveram outra alternativa. A mãe, a gente sente pena, desestruturada, com depressão, com problema financeiro, com todo tipo de problema. Ela quer uma solução, que se condene o Mauro, que se condene o Zé, que se condene... Ela quer uma foto, uma coisa qualquer e condene. Isso não sei se vai trazer o conforto, o reconforto de ter os filhos de volta. Certamente que não, mas talvez alivie a dor dela. Mas nós não temos o papel para aliviar a dor de uma mãe. As lágrimas da mãe não podem turvar a nossa visão. Nós sentimos muito pela mãe? Sentimos muito pela mãe. Mas as lágrimas dela não podem turvar a nossa visão e nosso raciocínio. Não há comprovação nenhuma de que o Mauro cometeu esses crimes. Não há comprovação. Nós não podemos afirmar isso. Nem tecnicamente, nem pelo histórico. Infelizmente, o Ministério Público se fundamentou apenas, única e exclusivamente, na confissão dele feita na delegacia. E é inválida. Provas do inquérito não servem para condenações, diz o ministro Celso de Mello. O processo penal só pode ser concebido como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica do réu. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal. Por isso ele explica, provas produzidas unilateralmente pelos órgãos da acusação penal não servem para o processo penal e não podem basear condenações. Como não passaram pelo contraditório, sempre estarão sob dúvida. E no sistema brasileiro, eles sempre beneficiam o réu e nunca a acusação. É isso. O inquérito policial não tem o contraditório, é só acusação. E por isso que existe o magistrado, existe o Ministério Público, existe a Defensoria, ou advogado constituído,
ou nomeado defensor, um procurador, para fazer um equilíbrio de forças, para trazer luz, para não ter pressão, para não ter medo, não ter receio. E ele sofreu pressão, ele teve medo, ele teve receio. E só por conta disso, está resolvido o assunto. Professor, agora você quer mudar? Ué. Professor, eu não sei o que se passou naquela delegacia. Eu não sei, eu sei que o que está lá não corresponde com a verdade. E o que corresponde à verdade é o que ele disse em juízo, é o que ele disse aqui, é o que as provas, elas indicam a localização, da onde vinha a negócio. Estava em Jardinópolis, agora estava em Ribeirão Preto, a torre do telefone, quando havia essa comunicação entre os dois telefones. Portanto, a comunicação dos dois telefones não se deram na torre próxima à cruz das posses. Problema de localização entre as partes envolvidas. Elas não estavam no local indicado na polícia. Segundo aspecto, vamos tratar do assunto das armas. Excelência, uma parte o local de cada denúncia é o local do crime. Eu não estou dizendo em nenhum momento na minha denúncia Excelência, foi o local onde óbvio eles que a senhora terá a conversavam no oportunidade de telefone. esclarecer isso no momento oportuno. É óbvio, e a gente está aqui na Israel, só dispensou testemunhas. Você vai ficar repetindo Não, mas isso que não tem nada a nós ver. estamos na busca da verdade real, excelência. A senhora não rolou o delegado. Não tem nada a ver. Eu estou aqui para defender, eu estou aqui para defender. Se a senhora fosse, tivesse acusado, a senhora ia procurar um advogado combativo. E aqui, que é o que a ministra falou. Quando o projétil sai, passa pelo cano, esse cano tem raias internos e essas raias deixam marcas no projétil. E o projétil que foi encontrado na cena do crime possui 3, portanto, teve um projétil encontrado na cena do crime. Lá naquela foto, teve um projétil que saiu de uma arma 38. Esse projétil não saiu dessa arma que foi encontrada com o laudo. Está provado. São divergentes. E o laudo não menciona isso. Assunto encerrado. Foi encontrado com o laudo também uma espingarda calibre 12. Nem é tocado no assunto aqui, porque não teve uso lá do dia dos fatos. Resta o assunto dessa pistola. Não tem projétil. O projétil que sai aqui, como saiu no 38, não foi localizado na cena do crime. Nenhum. Eu perguntei quem fez a coleta. O investigador disse que foi a polícia científica. Ele disse que as vítimas foram mortas no local do crime lá. Que elas não foram apenas jogadas. Portanto, alguém que estava lá tirou. Onde estão os projetos? Não foram localizados. Quando ela cai aqui no ponto de ser disparada, o extrator é uma espécie de um agarre que segura o estojo, essa arma, um projétil. Isso provoca, a espoleta provoca uma explosão, um processo químico, espelha o projétil. O projétil sai daqui, e aí a arma deixa marcas no projétil que sai. O que está encontrado nesse laudo foram as estojos que saem por aqui. O extrator segura e o ejetor, que é um outro equipamento que está aqui. Quando essa pistola dá o golpe, o extrator é tipo um peteleco no estojo. E o estojo é jogado por aqui. Então é disso que nós estamos tratando. É isso para que fique bem claro. A perícia não analisou o projétil que foi encontrado. Analisou estojo. E analisou apenas o percursor, o que bate na ponta do estojo. Não analisou as marcas que o extrator deixa e as marcas que o ejetor deixa. Por isso nós entendemos que esse laudo não serve como referência para a condenação, para a afirmação de que houve a utilização dessa arma. Até porque essa arma não é um laudo, ele adquiriu. Então, são esses os aspectos com bastante tranquilidade que eu venho aqui dizer para vossas excelências. E, desculpe, policial, qual o seu nome? Cabo Vars. O senhor pode se aproximar, por gentileza? Você pode levantar.
deputado, por gentileza. Só para ter uma noção de tamanho. Viu, Cabo? Obrigado, viu? Obrigado pelo tempo. O Washington Lídio eram homens fortes, altos, furtadores de banco. E vejam a desproporção de tamanho que havia. Não havia condições. Existiu um terceiro, um segundo. Quem é esse terceiro? O que a polícia conseguiu investigar? Conseguiram câmeras de deslocamento dos carros, de onde o carro do Lídio Washington saíram, foram para Ribeirão Preto, retornaram, perto do Savanhague, não tem câmeras. Então foram encontrados carros no local onde teria acontecido os crimes, não tem nenhuma marca que provoque uma digital no carro. Quem dirigiu o carro, o Astra? Porque a denúncia fala que o Astra foi dirigido pelo mal. Por que não foi feito digitais? Eu estou convencido de que não há prova técnica alguma para ligar o Mauro com o homicídio do Washington e do Lídio. Aqui não há nenhum escárnio na certeza de impunidade, não se trata disso. O que nós não queremos é colocar a cabeça no travesseiro e ficar com peso na consciência de entregar uma pessoa 40 anos de regime fechado, injustamente, sem provas inquestionáveis. Senhores jurados, meu muito obrigado pela atenção que vocês tiveram comigo, obrigado por terem, eu percebi que tiveram atenção em relação aos argumentos, agradeço muito, agradeço a confiança do Mauro, que está satisfeito com a defesa que foi apresentada, é por ele que eu estou aqui, é porque eu sou a última barreira entre o Estado e ele, eu sou a última barreira. Depois desse julgamento, é a decisão de Vossas Excelências, que vai decidir o futuro. Aquele último cidadão que ficou 19 anos preso ficou cego na cadeia. Depois não tem conserto. Aí não adianta pedir desculpas, nem indenização eles recebem. Porque o Estado não vai pagar a indenização, vai protelar, e nem netos vão receber essa indenização. Então eu vim aqui na condição de defensor, porque o artigo 133 da Constituição Federal diz que o advogado é indispensável à administração da justiça. É a única profissão liberal que está prevista na Constituição. Você não pode ler a Constituição inteira, a não ser as carreiras de Estado, de juiz, promotor, policial federal, não existe o nome de odontólogos, de médicos na Constituição Federal. O único que tem previsão constitucional é do advogado. O advogado é indispensável à administração da justiça. E eu, na posição de defensor, eu sou a última barreira entre o Estado, que quer condenar, e a liberdade desse homem, trabalhador, mecânico, que não tem nada a ver com esse assunto, que está envolto em uma sucessão de erros, de fragilidades, e que há tempo de evitar um erro do judiciário. Eu muito obrigado. Obrigado, doutores. Obrigado a todos. A razão de estarmos aqui, denúncia. A denúncia diz que, segundo o apurado, no mês de julho de 2012, a vítima Washington teria pedido emprestado ao denunciado Mauro a quantia de R$80.000. Foi provado isso? Esse que foi o fundamento muito sério. Será que alguém merece morrer porque teria emprestado R$80.000? Não sei. Mas não tem essa comprovação dessa história fantasiosa aqui. A denúncia é uma história fantasiosa. Tem condições, você tem emprestado R$80.000, falado, olha, te dou 3 meses para você me pagar. Nós vimos a mãe das vítimas aqui, ela disse até nunca teve 80.000, nunca teve dinheiro lá na casa desse. Esse que foi o fundamento, o Ministério Público conseguiu comprovar o que está escrito na denúncia. Está justificando o nosso encontro, a sociedade de Jardinópolis hoje, nós temos um assunto a deliberar. A denúncia aqui, uma dívida. Nós estamos dizendo que não há razão nenhuma, não há motivo algum, não há motivação para esse homicídio. E que ocorre que o Washington e o Lídio não cumpriram o acordo. Denúncia. Razão pela qual o Mauro passou a ligar para as vítimas, a fim de cobrar. Bom,
Se há uma denúncia dizendo que o imóvel passou a Carlos a fim de cobrá-los, o mínimo que se espera é que comprovasse que, se o Ministério Público escreveu que passou a ligar para cobrá-los, onde está a comprovação? Só no dia 8 que passou a cobrá-los, pediu habilitagem, eu mostrei a Vossas Excelências, pretérita, extensa. Não existiu um dia de telefonema questionável que pudesse ligar o mal ao hóspede. Não há essa comprovação de cobrança. Não houve essas questões. O Mauro não veio aqui para mentir, até falando que eles têm serviços para os dois. Não há essa sede de tentar encontrar um responsável. Não está comprovado as ligações. Houve um dia de ligação de um telefone de oficina que ficou comprovado em horário comercial, entre 20 para 6 e 6 e pouco da tarde, absolutamente, não foi 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, um telefonema público. Então é aquela sucessão assim, de falta de zelo, vamos nas coxas. Eu não sei esse caso, de fato, também eu não sei. Eu sei o resultado desse caso. Eu sei que eu não quero ser testemunha de um fato de injustiça judicial. Eu não quero participar disso. E conhecer a história nos ilumina para agir corretamente no futuro. Se já existe no passado alguma coisa similar, por que eu vou insistir em cometer isso de novo? Nesse chão aqui, nesse sagrado plenário de defesa, no ano passado eu fiz um júri. Uma testemunha não foi localizada pela polícia. Não foi localizada. E a magistrada, à época, entendeu que não era o caso de suspender o júri. Não era caso e nós pleiteamos isso e, da mesma forma, eu entrei apenas na parte final para fazer o plenário do Tribunal do Júri. Eu não tinha participado das fases anteriores do júri. À época do crime, essa testemunha era o menor que tinha confessado o crime e que tinha sido condenado à internação na vara do júri da infância e juventude. Desculpa, não, na vara da infância e juventude. E era uma testemunha, era a única testemunha que estava presente no local dos fatos. Foi apolada. Nem a polícia localizou. É gente boa, né? Nem a polícia localizou. Não conseguiu trazê-lo para sentar aqui para falar sobre o crime contraditório. A única vez que ele tinha falado tinha sido na frente de um delegado. Numa delegacia. Sem a outra parte estar presente. Sem a presença do contraditório. E lá na delegacia ele falou que, no caso do meu cliente, estava junto com ele. Doutora, a senhora já teve a sua chega. Esse é fato desse chão. A senhora teve a sua oportunidade, a senhora abriu mão do seu tempo. A senhora abriu mão do seu tempo. A senhora abriu mão do seu tempo. Eu estou usando o meu tempo. Com todo respeito, doutor, eu ouvi calado a sustentação 1h30, não abri a boca. Eu ouvi a senhora na sua réplica, não abri a boca. Dei toda a atenção à senhora. Eu estou aqui prestando meu serviço constitucional. E essa tentativa de embaralhar. Mas é muito tranquilo. Essa testemunha que a justiça não conseguiu trazer no juízo, tinha falado na polícia. Agora ele foi preso. O meu réu foi condenado. O meu cliente foi condenado. Agora ele deu uma declaração. Ele está preso. Ele falou que está na hora dele consertar os erros da vida dele. E ele fez uma declaração de próprio punho de que o meu cliente naquela época não estava na cena do crime e que ele fez aquilo porque ele teria o caguetado. Vejam, excelências, eu estou dizendo assunto do ano passado. Em Jardinópolis. Está em discussão, vai ter uma ação rescisória. Tal. Tem uma pessoa que foi condenada aqui, de Jardinópolis, que a testemunha que o acusou não foi ouvida em juízo. Eu relatei esse fato até para a doutora Mariana, que ela não foi a juíza naquela época, ela estava afastada, foi uma outra juíza que presidiu. Só para vocês verem como isso é próximo. Aquele caso não, aqui em Jardinópolis aconteceu isso. Faltou uma testemunha, não veio aqui sentar sobre o crime do contraditório. Por quê? Porque a testemunha, eu estaria aqui fazendo perguntas para ela. Uma coisa é alguém sentar lá no delegado e falar. E o advogado do mal estava presente?
para questionar. É isso, o contraditório é isso. E por isso que a justiça, mas assim, de ponta a ponta, diz que prova fundamentada no inquérito não se sustenta, não tem valor. É isso que eu vim alertar, Vossas Excelências, porque Vossas Excelências têm que julgar com imparcialidade, de acordo com vossas consciências e os ditames da justiça. E os ditames da justiça dizem que a prova tem que ser constituída sob crivo de contraditório no processo judicial. O inquérito é muito falho, falhas de cabo a rabo, que não podem sustentar uma condenação de mais de 40 anos. Eu teria condições de aqui ficar falando e reargumentando tudo aquele processo. Nesse final de semana eu estudei de cabo a rabo e venho aqui com a maior tranquilidade do mundo dizer que não se sustenta uma acusação tão frágil. Eu esperava que o Ministério Público fosse pedir a absolução do acusado aqui na sua comunidade. Era essa a expectativa, de tão frágil, porque não há um depoimento, não há uma filmagem, não há uma prova técnica, não há nada que se testemunhe esse processo. A mãe, aí eu vi, depois que o delegado mostrou a foto, a mãe começou a lembrar das coisas. Isso é prova testemunhal? Alguma filmagem? Impressão digital? Nada que possa colocar o mal, nem a bilhetagem, nem a interceptação telefônica. É muito sério colocar alguém nessas situações, regime fechado, 40 anos, de um alto aqui, de peito aberto, veio aqui responder, filho de mecânico, o pai dele é filho de Jardinópolis, e ele veio aqui colocar para o seu julgamento a sociedade de Jardinópolis. Portanto, eu venho aqui debater todas as argumentações do Ministério Público que se fundamentaram em uma confissão boba e imprestável, porque eu já disse, não se sabe tudo que acontece na delegacia. Há inúmeros exemplos aqui de Jardinópolis, que eu fui o advogado, no Fantástico, são questões inquestionáveis de conhecimento público, com toda a transparência, e não veio aqui com a questão de trazer alguma emoção, de ofuscar o raciocínio de Vossas Excelências. Muito pelo contrário. A função da defesa é jogar luz aonde há trevas. O que nós vamos fazer aqui é colocar, despertar a atenção de Vossas Excelências, porque a prova não se sustenta, a prova não pode justificar uma condenação de mais de 40 anos. Eu agradeço a atenção de Vossas Excelências. Obrigado.